Você sabe o que que é bebê reborn? Só se fala disso, né, na atualidade. Cada vez mais as pessoas estão buscando entender o que está acontecendo com quem está vislumbrado por esses bebês. Então eu trouxe esse tema hoje porque já tem tido bastante pedido para falar sobre isso e eu adiei um pouco para não ficar muito mais do mesmo aqui, né? Mas sendo psicanalista eu preciso falar a respeito deste assunto. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Você já deve ter visto por aí alguma mulher passeando no carrinho, no parquinho, e você acreditou que ali tivesse alguém de verdade. E se te causou essa estranheza, talvez o problema esteja em você. É louco a gente falar isso, mas é real. Eu sou Tânia Araújo, psicanalista, e esse é o meu espaço para falar sobre psicanálise, sobre sentimentos, sobre emoções. Fica aqui comigo, se inscreve no canal, encaminhe esse vídeo para mais pessoas, deixe seu comentário, e aqui a gente está aberto para compartilhar essas informações e ajudar o maior número de pessoas, tá bom? Nós vivemos em uma sociedade que se fala muito e se cobra muito sobre a maternidade. Então, se você não é mãe, por que que você não é mãe? O que que aconteceu, né? Então, primeiro você se relaciona, depois cobram um casamento, depois que você casa, cobram os filhos, e assim vai. Só que a mulher, ela não nasce mulher, ela se torna mulher. Então, ela vai buscando o aprendizado sobre ser mulher, que é muito diferente de ser homem. Ouvimos muito falar sobre mães de planta, depois ouvimos falar sobre mães de pet. E agora estamos na era do mães de bebê reborn. Para começar, a gente tem que ter uma noção de que essa história de que atribuir uma humanidade a uma imagem, a um boneco, a uma estátua, ela é antiga, né? Isso não acontece hoje, não está acontecendo agora. Quando já existia, né, as imagens, aquelas imagens muito perfeitas, aquelas estátuas perfeitas, que são feitas à mão ali naquela perfeição, a gente não tem uma noção de que já existia a intenção de atribuir naquela imagem uma realidade. Então isso já existia. Só vai mudando as formas de atribuir realidade às coisas. Arquetipicamente não é a primeira situação de que o humano ele vem de uma estátua. Porém, o que eu quero contar aqui para vocês é que essas estátuas, ela tem um sopro sobrenatural, essa energia faz com que ela se mova, que ela vire um ser humano. Simbolicamente está gravado no inconsciente coletivo, enquanto essa estátua movida de vida, ela vem numa tentativa de criar um humano artificial. O imitar o ser humano sempre teve um grande encanto. Em todas as situações, algo que não se move representa um humano. Nós vemos na inteligência artificial que acaba sendo um viés aí da parte arquetípica de criar robôs, bonecos, de criar formas desse outro se tornar um humano e se conectar conosco. Tudo isso tá muito perto, está muito próximo de nós. Então a inteligência artificial, uma estátua, um boneco, tá tudo muito inconsciente, muito no imaginário. Mas vamos falar dos bonecos, né? Os bonecos, se falando de imagem, eles sempre existiram, principalmente para as crianças. As crianças sempre gostaram de bonecos. E sempre nessa linha de representar bebês, principalmente as meninas. As crianças, elas sempre brincaram de bonecos, principalmente as meninas. Junto àquela turminha, e você vê as crianças trocando, e dando de mamar, e colocando para dormir, aquele grupinho, aquela reunião das amiguinhas no salão de festas. Isso sempre existiu, né? Então, na minha época, eu vejo a minha sobrinha, por exemplo, hoje, que brinca com a boneca, que tem bebê reborn, então isso sempre aconteceu, as crianças sempre brincaram de bonecos. Hoje a gente vê esses bonecos guardados, ou guardou um como recordação e o restante doou. É um treino, né, na verdade, para você buscar uma realidade madura e você futuramente pode cuidar de alguém. É um simbólico, ele pode vir a ser. Então aqui nós vamos até a página 1, né, as pessoas buscam algo mais
perfeito da realidade. E os bebê reborn são isso, é isso, né? É um bebê mais próximo da realidade. Então, é muito molinho, se mexe, e agora tem os mais modernos, né? Então, faz cocô, faz xixi, você consegue trocar. Então, assim, tá muito, muito perto do real. Agora nós vamos para a página 2. E a gente vê muito pessoas colocando a sua rotina com bebê reborn na internet. A gente sabe que isso é para ganhar visualização, que tem essas questões. Existe as pessoas que estão andando na rua, que estão levando no carrinho, mas a gente vê senhoras andando com boneco no mercado. Então está muito, muito forte, muito pesado, e a gente começa a ver as críticas, enfim, várias questões. Vimos também a questão de hospital, né? Então, a pessoa levando um boneco para passar no pediatra no hospital, com muitas pessoas doentes lá, de verdade, e essa pessoa chega lá com um boneco para passar no hospital. Agora, tem duas vertentes aí: o quanto essa pessoa está acreditando que aquilo é um boneco, ou o quanto ela quer ser vista, filmada e levar esse conteúdo para ganhar visualizações e viralizar na internet. E tudo isso ganha muita visibilidade, tanto quanto a pessoa ela está com uma troca de realidade com esse objeto, né? Vamos falar de objeto, que já não é mais um boneco, é um objeto, e o quanto ela quer ganhar visualização. Existe o apego a objetos na vida adulta, do que a gente ganhou dos pais, do que a gente ganhou dos avós. O intuito de você ter esse apego é o que ele representa para você como um símbolo ali, para você registrar aquela memória que você tinha de algo ou alguém. E aí a gente escuta, por que que essa pessoa tem uma situação financeira boa? Por que que ela já não adota uma criança de verdade? Tantas crianças precisando. E aí vem essa primeira infância aí que ficou muito marcada com bonecos, né, com brincar de ser mamãe, e a vida adulta, que o brincar de bonecos e cuidar de uma criança tem uma diferença absurdamente grande. Então, um boneco você deixa em casa e você sai para trabalhar. Você vai voltar, esse boneco vai continuar lá, sem comer, sem dormir, sem um remédio para febre, qualquer coisa. E quando a gente fala de um ser humano, se você tem um bebê de verdade e você sai para trabalhar e você deixa o seu filho, sua filha em casa, sujo, sem comida, com febre, quando você voltar, provavelmente a tragédia já aconteceu. Então existe essa responsabilidade que não é todo mundo que quer adquirir. E aí a gente fala do adulto e da infância. Já quando a gente fala de bonecos na sua brincadeira ali no seu jogo mental, ele dormiu. Agora ele parou, chorou, já troquei, ficou mais calmo. Então você tá no infantil, trabalhando com esse boneco ali, com esse objeto no infantil. Você dá o direcionamento, se ele já comeu, se ele não comeu, na brincadeira, então muito no lúdico ainda. Tem um tema que a gente fala histeria coletiva, que é um grupo de pessoas que manifestam o mesmo sintoma. Nós vimos muito uma época que se falava muito da síndrome do pânico. Os atendimentos eram muito voltados para a síndrome do pânico. Depois foi mudando o problema que se chegava, né? Então, TDAH, síndrome do pânico, burnout, burnout, burnout. Então, tem muito esse contágio social, né? A hora que um começa a perceber que o outro está vivendo uma situação, começa aquela multidão de pessoas com o mesmo sintoma. E a gente sabe que tudo isso não está acontecendo no hoje. Tudo isso tem uma raiz, tem um porquê, tem uma dor que já não é agora, é profundo, é lá dentro, é latente, é da primeira infância. A gente precisa investigar o indivíduo como único e não nessa coletividade que as coisas ganham, essa proporção que o assunto toma. É uma forma de extravasar essas angústias mais profundas. Por que que eu me junto a um grupo? Porque eu também sinto isso e eu nunca demonstrei para ninguém. Agora é o momento, eu preciso estar ali para fazer parte desse grupo, que é uma forma de extravasar isso que eu sinto. Eu sou normal, eu sinto como o outro. A gente vê muito a busca em consultório de pessoas, eu quero
um especialista em síndrome do pânico, quero um especialista em burnout. Gente, isso é só o sintoma. O que a gente investiga não é o sintoma, a gente investiga a questão, a história, em que momento eu passei a sentir aquilo. Tudo que é dito na internet em relação a especialista em, ele passou por um processo de entender o indivíduo como único. Então não tem essa de especialista em. Pode ser o que ele mais atende todos os dias, pode ser o que tem mais procura, é um nicho que ele escolheu para trabalhar. Mas a gente entende o indivíduo como único e a dor dele lá da primeira infância. Então não tem essa de sou especialista em burnout. Às vezes você toma um remédio para dor de cabeça e a dor sai. E logo a dor volta, porque o problema não é a dor de cabeça, é o porquê que essa tá acontecendo essa dor de cabeça, qual a causa dessa dor de cabeça. Existe então esses contágios, essa multidão que fulano e ciclano está andando com o bebê reborn e a pessoa que tem essa fragilidade, essa necessidade de se conectar aí com o grupo, ela se vê ela se vê pronta para fazer parte desse grupo, para seguir esse caminho, porque é uma forma dela extravasar esse sintoma que ela sente. Então não tem problema nenhum você fazer parte de um grupo. Então tem grupo de corrida, tem grupo de, se a gente for falar no masculino, homens que vão em encontro de carro, mulheres que vão em encontros de chá de mulheres. Então você faz algumas coisas para pertencer a um grupo ali, que é algo que te libera uma paz, é algo que te libera um conforto, que você se sente bem, que você se sente pertencente, que as pessoas compartilham dos mesmos sentimentos que você, ok, né? O bebê reborn, ele é só um objeto que faz com que esse grupo de pessoas se encontre como qualquer outro objeto, como qualquer outra pessoa que coleciona outro objeto. Agora, o ponto é, quando a pessoa começa a cuidar desse objeto, quando a pessoa começa a visualizar esse objeto como um ser humano de verdade. Essas pessoas que estão nesse grupo, elas estão buscando conforto, como se elas estivessem em qualquer outro grupo. Mas essa necessidade de cuidar é uma necessidade de buscar o conforto. Então, ela busca esse conforto incessante e ela achou um meio, dar esse conforto para esse bebê que pode ser algo que ela também não teve. O medo da solidão, que já a gente fala de um emocional mais profundo, mais latente, que é o medo da solidão. Então eu entendo que se eu tenho um boneco e eu consigo dedicar o meu tempo para esse boneco, e quando eu chego em casa esse boneco está ali me esperando, eu não estou sozinho. É uma falsa ilusão de que eu não estou sozinho, não fui deixado de lado. E aí a gente volta no mesmo ponto, que é a dor de se sentir abandonado e sozinho. Essa pessoa, ela mora com um monte de gente, ela está num ambiente que tem muitas pessoas, mas inconsciente ela se sente sozinha. Cria esse apego por um objeto que faz com que ela não se sinta sozinha, uma forma dela se ocupar. Se vocês lembram de um bichinho eletrônico virtual, também que todo mundo andava com aquele bichinho que você tinha que alimentar, que ele avisava o horário de comer. Então é uma forma de você só mudar o olhar, né? Então antes era um chaveirinho que você cuidava, agora não, agora é um bebê com a textura, com a aparência de um ser humano, então é muito mais real. Existe também a extensão do eu. As nossas posses viram parte da nossa identidade. Um carro que você restaurou, que era um carro antigo, e você restaurou, você cuidou desse carro, então vira parte da sua identidade ali, vira uma extensão sua. Nada mais perto dessa extensão do eu, uma criança. E a gente vê muito essa extensão do eu quando a gente fala de família, né, então uma comparação da mãe com você, e às vezes você fica tão parecida com aquela pessoa, e quando você vai investigar, aquela pessoa é adotada, nem filha biológica para ser tão parecida, mas quando você vai se moldando aquela pessoa vai se moldando a você, você cria essa conexão de extensão do eu. E tem a ilusão também de que você não vai perder esse boneco, né, então você não vai sentir a dor de perder, de alguém te deixar, porque esse boneco vai seguir com você para sempre. A questão do controle, então, nessa questão, você tá no controle, você tá seguro, porque ninguém vai te deixar, não vai morrer,
você que comanda, você que vai alimentar a hora que você quer, é muito controle, é uma forma de você aplicar esse seu domínio aí sobre o externo, que é algo que você não consegue ter em tudo, né, em todos os lugares, e com o boneco ali você é quem domina, você que comanda a situação. Enfim, nesse papo aqui a gente consegue entender que são várias questões, então tem a questão da solidão, tem a questão da carência excessiva, tem a questão do domínio, tem a questão do controle, tem a questão de você pertencer, de você ser visto, de você fazer parte de um grupo. Essa conexão que as pessoas estão buscando e fazer parte desse grupo aí de pessoas que estão falando desse mesmo assunto. Mas a realidade é que existe uma dor nessas pessoas, que é uma dor que precisa ser investigada. Qual desses pontos aí eu sinto que me falta, que falta eu tratar, eu cuidar, eu prestar uma atenção nisso? Conta aqui para mim nos comentários o que que você já ouviu falar, o que que as pessoas estão falando desse assunto, o que que você acha estranho, o que que para você não está claro. Saiba que o bebê reborn é uma representação de um objeto, de uma coisa, de um outro, que tem várias questões por trás de tudo isso. Então não é só um boneco, né? Existiu outras formas das pessoas fazerem parte de grupo. Então vê aí o que que você, qual que é seu apego? De repente o seu apego é um outro tipo de objeto que para esse ser humano é o bebê reborn, para você é outra coisa. Então pensa nisso aí, dá uma avaliada para você começar a olhar para essas pessoas de outra forma.